Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre a despedida de Plutão no signo de Capricórnio. Plutão entrou em Capricórnio em 2008 e está nesse signo até então. Ele entrou em movimento retrógrado, ele está em Aquário, né? Ele entrou este ano em Aquário, ele está em movimento retrógrado nos primeiros graus de Aquário e vai voltar para os últimos graus de Capricórnio. E vai ficar lá de novo, fazendo com que a gente se despeça, trazendo um pouquinho dessa energia de novo. E eu vou explicar por que é tão importante essa finalização de ciclo de Plutão em Capricórnio, né? E o que a gente pode esperar e essa despedida, né, de Plutão aí em Capricórnio retrógrado, fazendo a gente rever questões associadas a Plutão, obviamente, e também ao signo de Capricórnio. Mas eu vou falar tudo isso nesse vídeo, vou dar várias dicas, vou explicar como isso impacta coletivamente, principalmente a vida de capricornianos, que tem Sol, Ascendente ou Lua em Capricórnio. Mas deixa eu me apresentar, você que está aqui pela primeira vez no meu canal. Meu nome é Ellen Reis Mourão, eu sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com tarô, runas e baralho cigano. Sejam muito bem-vindos ao canal. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem os vídeos, porque eu faço toda semana vídeos aqui sobre astrologia, principalmente, mas também sobre a psicologia analítica, com muito carinho, tá? Muita pesquisa e muito estudo. Pois bem, como eu já disse para vocês, Plutão entrou em Capricórnio em 2008, tá? Está lá desde então, até agora. Plutão é o último planeta do Sistema Solar, considerado planeta não. Já vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso fala muito da característica de Plutão. E ele vai ficar nos últimos graus, ele vai retrogradar até 29 graus de Capricórnio, trazendo então uma finalização de ciclo, tá? Toda vez que um planeta, principalmente um planeta muito lento, em se tratando de Plutão, que é o planeta mais lento que a gente tem no Sistema Solar, toda vez que um planeta, ele entra num signo e ele sai desse signo, ele se despede desse signo, os últimos momentos, né? Os primeiros momentos e os últimos, blá, 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 gente. E os últimos momentos, eles são o mais impactante, né? Ele causa, tá, gente? É o mais impactante. Então, pessoas com aspectos importantes em Capricórnio, obviamente, sentirão isso de uma forma bastante impactante na vida de vocês. Quem sentiu esse trânsito de Plutão ao longo desses anos sabe que não é nada fácil, sabe que é profundamente transformador. E aí tá aí a despedida e a última transformação. Mas isso impacta a todos em termos coletivos, ok? Em se tratando de temas arquetípicos ligados a Capricórnio e ao planeta Plutão. Pois bem, nessa última passagem, eu tô aqui com a minha colinha, gente, de Plutão em Capricórnio, a gente pode selar algumas situações, tá? Vai selar, vai findar algumas situações. Afinal de contas, a gente tá aí numa fronteira, né? Plutão entrou em Aquário, já fez sua estreia e vai ficar 20 anos em Aquário, afetando aquarianos e pessoas com aspectos importantes em Aquário, tá? Quando a gente está numa situação de fronteira, mas ele voltando para Capricórnio, então ele está ali transitando entre os dois signos ainda, mas aí ele volta, ele retorna para Aquário e lá ele fica, né, até 2044, então serão 20 anos de Plutão em Aquário. No entanto, a gente está naquilo que a gente chama de fronteira, a gente está no meio de uma transição. E isso impacta de uma forma coletiva, porque Plutão trata de questões associadas a um inconsciente coletivo. Então, a força e o impacto em nações, na humanidade, no coletivo, no globo terrestre é imenso. Talvez você não sinta esse impacto tão forte na sua vida pessoal, mas na coletiva você vai perceber esse impacto com certeza. E não tem como a gente dizer, nós somos seres coletivos também, afinal de contas temos um inconsciente coletivo, conforme Carl Jung já nos brindou com essa teoria do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Obviamente, quando impacta o mundo, impacta um país, impacta uma nação, vai nos impactar, nos afeta também de forma pessoal.
tá? Então é esse lugar, dessa fronteira, deste limite, dessa transição, é como se a gente simbolicamente, vou pegar uma imagem aqui para a gente compreender, a gente sentir e compreender. É como se nós estivéssemos dentro do ventre da baleia, né? A baleia nadando, nos levando para outro lugar, mas a gente ainda está ali, naquele ventre da baleia, né? Numa transição ainda, no meio do mar, no meio do oceano, né? Findando processos para algo novo. Ok, acho que essa imagem é bastante legal, porque é uma imagem fronteiriça, é uma imagem de transição, tá? Na última vez que a gente teve Plutão no signo de Aquário, nós tivemos a Revolução Francesa e também a independência dos Estados Unidos. Então não é pouca coisa a ação de Plutão. Quando Plutão entrou, né, em Aquário, houveram aí essas mudanças importantíssimas no mundo, tá? E retrogradação, primeiro vamos falar um pouquinho de retrogradação. Retrogradação, na verdade, é um fenômeno, né? A impressão que a gente tem quando a gente olha para o céu é que um planeta está andando para trás, mas ele não está andando de fato para trás. Um planeta não anda para trás. É a sensação que a gente tem a partir da perspectiva da Terra, que aquele planeta ele não está no seu movimento direto, ele está andando para trás. Mas isso tem um impacto simbólico, não real. O planeta não anda para trás, ele está sempre no seu movimento. Esse impacto simbólico, ele significa o seguinte, que um planeta em movimento retrógrado, a partir da nossa perspectiva, vai trazer para nós, em termos simbólicos e inconscientes, um movimento de revisão, tá? Então, é um retrogradar, é voltar para trás. Então, o que a gente vai ter que olhar naquilo que simboliza Plutão, tá? Que é a transformação, a morte e renascimento, etc e tal. Já vou falar sobre o simbolismo de Plutão, mas também dentro do signo de Capricórnio, porque ele vai voltar para o signo anterior. Então tem coisas ali que ficaram para trás que a gente vai precisar trazer à tona, ok? Então uma revisão, um reolhar, um retrabalhar, um reorganizar, ok? Vamos falar um pouquinho de Plutão. Plutão foi descoberto em 1930, tá? E ganhou este nome do deus do submundo, o deus do mundo dos mortos, tá? Curiosamente, esse nome foi dado a ele por uma menina de 11 anos. Ela deu a ideia de colocar Plutão, o senhor da mitologia, o senhor o deus dos mortos, do mundo dos mortos da mitologia greco-romana, né? Ele é o equivalente de Hades na mitologia grega. Pois bem, em 2006, Plutão foi rebaixado a planeta não. Isso fala muito de Plutão, porque Plutão, quando ele foi rebaixado, parece que esse interesse aumentou por esse planeta. Ele se tornou um planeta, foi configurado como um planeta anão dentro das características físicas dele. No entanto, vale a pena a gente falar um pouquinho da mitologia dele, do seu simbolismo e por que aumentou esse interesse. Plutão, né, é um dos irmãos de Zeus, Júpiter, né? Quando Zeus, Júpiter, libertou seus irmãos de dentro do seu pai Cronos, Saturno, ele dividiu o mundo com seus irmãos. Ele ficou com o Olimpo e a Terra. Poseidon, Netuno, ficou com os mares, os oceanos, o fundo do mar e a terra debaixo das águas. E Hades, Plutão, ficou com o submundo, Deus dos mortos. Olha que interessante, ele também foi rebaixado. Ele foi enviado lá para o submundo, tá? Ele mal saía de lá. Quem saía era sua esposa, a deusa Perséfone, Prosérpina. Mas ele ficava lá, de vez em quando ele dava um rolê. E quando ele dava um rolê, ele colocava o seu capacete de invisibilidade, ele não era visto. Então entenda que ele é rebaixado, tanto mitologicamente quanto literalmente, ele é jogado ali para as trevas, para escanteio. No entanto, ele é extremamente magnético, temido, um deus magnético, um deus atraente e um deus extremamente poderoso. Afinal de contas, quem é que consegue vencer a morte? Vamos combinar, né? Que força, né? Além disso, Plutão, ele é o deus que rege
as riquezas interiores, as riquezas do mundo subterrâneo. Então, todas as riquezas do mundo subterrâneo são dele. As riquezas naturais. Então, as riquezas que estão no nosso inconsciente são dele. Não é pouca coisa a força, o magnetismo deste planeta e deste princípio psicológico. Ok? Ele passou então na sua descoberta a reger o signo de Escorpião, tá? O signo associado aos processos de morte e renascimento, ou seja, o signo associado às grandes transformações, às transformações mais profundas, aquela coisa da profundidade, ao signo da morte, também da sexualidade e dos tabus, como morte e como sexo, tá? E também do inconsciente mais profundo, né? Ou seja, Escorpião é um signo extremamente denso, extremamente profundo e extremamente transformador, né? Ele está associado às nossas crises, às nossas perdas, mas também aquele desapego e aquela transformação importantíssima, né? Então, Plutão, ele fala de uma poderosa energia psíquica. Não existe que coisa mais forte do que a própria morte e a própria sexualidade, a transformação causada pelo encontro sexual, né? É extremamente importante isso. É interessante falar que na sua descoberta ele estava no signo de Câncer, tá? Olha só, agora ele está no signo oposto. O signo associado à pátria, à família, aos povos, à tribo, aos clãs e ao senso de pertencimento, tá? O que gerou uma profunda... Na época, a gente estava sob a égide de uma grande crise, a humanidade econômica, tá? E também, nessa época, houve um tremendo movimento nacionalista de nações radicais, um nacionalismo radical, sombrio e tortuoso, que levou a humanidade à Segunda Guerra Mundial. Não é pouca coisa, Plutão, não é mesmo? Movimentou e mobilizou nações, né, grupos, família, né, a nação. Vamos lutar pelas nações, né? Nada mais canceriano do que isso, nada mais simbólico do que Plutão em Câncer. Mas um dos marcos mais importantes desse período, da descoberta de Plutão, na época da descoberta, juntamente com Plutão em Câncer, né, que é um signo de alma, fala de família também, né, como eu já disse, de questões parentais. Nesta época, a psicanálise de Carl Jung, a psicanálise de Sigmund Freud estava no seu auge. E vamos falar um pouquinho da psicanálise de Sigmund Freud. Freud nos brindou aí com a teoria do inconsciente. Então ele traz para nós aqui, ele deixou no seu legado da psicanálise que as forças do nosso inconsciente são muito mais fortes do que a nossa consciência, o nosso ego, o nosso desejo. Nada mais plutoniano do que isso. E ele fala de pulsões e tabus que, para a época, gente, isso foi um marco, tá? Que ele fala de sexo, sexualidade também na infância, né, na adolescência. Ele fala da sexualidade humana e feminina. Isso era um tabu, a sexualidade feminina na época, né? Por mais que alguns digam que Freud era extremamente machista, ele deixa um legado sobre a sexualidade feminina extremamente importante. A pulsão de vida e a pulsão de morte, que coisa mais plutoniana, né? E principalmente ligada às questões de complexo de Édipo, parentais, né? Das relações com os nossos pais. Muito Plutão em Câncer, né? O lado sombrio das relações com pai e mãe. Ok? Então ele trouxe à tona, e foi muito importante a gente falar isso, ele trouxe à tona perversões do nosso inconsciente, sombras que a humanidade não estava muito afim de olhar. Ele foi lá e cutucou o dedo na ferida. Não é à toa que Sigmund Freud, simbolicamente, sincronisticamente, tem um ascendente no signo de Escorpião, né? E
a sua psicanálise no auge aí com a descoberta de Plutão. Ok? Então, só para vocês entenderem o que representa Plutão, a força dele. Plutão vai ficar em Capricórnio, ok? Ele vai ficar um tempo ainda em Capricórnio, ele vai voltar, ele ainda está em Aquário, fica em Capricórnio de 2 de setembro a 19/11, tá? Então, já vou preparar vocês para vocês entenderem essa despedida de Capricórnio, selando transformações que foram muito impactantes na vida de capricornianos e no coletivo, selando essas transformações, findando essas transformações. Não quer dizer que Plutão não vai continuar agindo, agora ele vai agir em Aquário, vamos continuar sentindo, só que agora em outra roupagem, ok? Quem tem planetas importantes nos últimos graus de Capricórnio, um ascendente meio do céu, vai sentir com muito impacto. Que toda vez que Plutão, que é um planeta lento, qualquer planeta, mas os mais lentos, ele entra num signo, ele entra com o pé na porta, ele chuta mesmo e sai rasgando. Então preparem-se para mais algumas rasgações capricornianos de vocês mesmos aí, tá? Mas vamos falar em termos coletivos, o que a gente pode ter aí com esse impacto dessa retrogradação. A gente pode ter um impacto na nossa vida financeira, principalmente em termos coletivos, bancos, instituições financeiras. Afinal de contas, Capricórnio é um signo de terra, é um signo associado ao trabalho, ao dinheiro e à estrutura que mantém, né, o coletivo. Então, reservas de dinheiro, tá? Pedindo essas revisões. A gente pode ter alguma quebra econômica, sim, para que a gente reveja o posicionamento das instituições financeiras, né, em termos de distribuição de dinheiro. Ok, a gente pode ter algumas mudanças geopolíticas, porque Capricórnio fala de política, de países. Também ele é um signo de política, tá? Sobre a distribuição das nações. Podemos ter mudanças geopolíticas aí, ok? Em termos pessoais, tá? Mesmo que você não tenha aspectos importantes em Capricórnio, quem tem vai sentir isso mais intensamente, mas você também vai sentir. O que a gente vai mexer? Vai mexer com as nossas entranhas aí. Mas em que termos? Em termos capricornianos. Então, talvez a gente tenha que rever novamente questões ligadas à nossa carreira, ao nosso trabalho, ao nosso papel no mundo, aquilo que a gente quer desempenhar, aquilo que a gente quer mostrar para a sociedade, em termos de ação, né, em termos práticos, tá? O que eu ofereço? Em termos práticos, gente, é terra, não é filosófica, com o seu trabalho, com a sua mão de obra, né? O que eu quero oferecer para o mundo? Tem a ver com sucesso na vida, o que é sucesso para você. De repente o sucesso é ter muito dinheiro, talvez você passe a rever isso, ver isso de uma outra forma, ver que o sucesso tem a ver com outras coisas. Ascensão social, afinal de contas, Capricórnio está associado ao alto da montanha, ok? Maturidade, disciplina e velhice, tá? Muitas vezes a gente acha que envelhecer é sinônimo de maturidade, talvez você reveja isso completamente de alguma forma. No entanto, o mais importante que eu quero deixar aqui é que Capricórnio não é um signo puramente material, é o último signo do elemento terra. Eu vou deixar para vocês aqui nas descrições o vídeo que eu falo da temporada capricorniana. Nesse vídeo da temporada capricorniana, eu falo bastante sobre o simbolismo de Capricórnio, que é muito mais complexo do que a gente vê em memes imbecis, desculpem, por aí falando que Capricórnio só pensa em dinheiro. Uma das sombras pode ser essa, sim, a ambição. Capricórnio é o signo da ambição, do crescimento. No entanto, Capricórnio está associado ao alto da montanha. No alto da montanha é onde você está mais próximo de Deus, do divino, do sagrado, tá? Então, Capricórnio, ele fala da nossa excelência. Essa excelência tem a ver com a espiritualidade. Muitos capricornianos que desenvolveram uma maturidade, uma consciência mais espiritual, saíram das sombras do basal de Capricórnio, eles estão dando o seu melhor para o mundo.
É isso que Capricórnio vem nos dizer. E essa transformação que a gente pode impactar no mundo, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente tem de melhor em nós. Com esse, depois que a gente passa pelos 3 signos de terra, no aprimoramento de Virgem, na descoberta dos nossos talentos e valores em Touro, no aprimoramento em Virgem, a gente oferece para o mundo o que é de mais excelente em você, tá? Então a gente repensar sobre o que eu estou oferecendo ao mundo, a nossa excelência, qual é a sua excelência? E para isso, talvez, você não tenha sido muito disciplinado, né? Você talvez não tenha tido comprometimento, e esse último período de Plutão em Capricórnio pode te trazer uma crise, fazendo com que você reveja qual o seu papel no mundo. Se realmente é um papel compromissado, se realmente é um papel excelente, se tem a ver só com o material, ou se você também oferece algo mais para que as pessoas também cresçam, para que as pessoas também amadureçam. Ok, pessoal? Pois bem, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.